As próximas, nós vamos então caminhar para o fechamento então dessa série sobre sexo, dinheiro e poder. O objetivo então das 3 próximas aulas é tentar fazer aqui uma fixação de tudo aquilo que a gente caminhou em termos de conceito, em termos de aplicação, tentando fechar esses 3 temas, fazendo com que você entenda que tudo aquilo que a gente vem falando aqui tem origem em Deus e diz respeito à sua própria glória. Então, o objetivo dessa aula e das outras 2 é, então, fechar esses 3 temas. Em algumas aulas a gente mencionou eles de maneira mais conjuntas, outras foram tratadas de maneira mais individualizada. E hoje, então, vai ser uma aula em que nós vamos tratar desses 3 temas, entendendo, então, essa abordagem de que, em algum momento da nossa vida, estivemos presos, não àquilo que reflete a glória de Deus, e que devemos voltar ou, em alguns casos, continuar a nossa caminhada em direção à glória de Deus. Na aula de hoje, eu extraí desse livro aqui, vou trabalhar 2 capítulos desse livro aqui na aula de hoje. Os últimos capítulos desse livro, então, vou tratar na aula de hoje. Inicialmente, a nossa aula ela vai se dividir, então, em 2 partes. Nessa primeira parte, eu vou tratar da libertação do sexo, do poder e do dinheiro. De como que nós estamos presos a esses 3 pontos que, embora tenham sido criações de Deus, o mundo, Satanás, enfim, todo esse sistema fez com que estivéssemos distantes do propósito e da glória de Deus. E na segunda parte da aula, então, vamos trazer algumas aplicações bíblicas, principalmente à luz aí do Novo Testamento, em relação a esses 3 temas. Você já parou para pensar que o tempo inteiro a palavra, a pregação, enfim, tudo aquilo que envolve o mundo cristão, tem sido colocado com muita clareza a mensagem de que Deus é Deus e não nós, de que toda a criação, nós, enfim, a natureza, tudo aquilo que perpassa pela criação, a criação existe para dizer que Deus é Deus, e não eu, você, dizer que nós somos deuses. E parte daquilo que o mundo, que o povo cristão sofre, inclusive até hoje, é reflexo da idolatria, é reflexo dessa formação de valores, de imagens, daquilo que não procede de Deus. Eu vou ilustrar, por exemplo, com um tema que a gente tem trabalhado aqui, que é o poder, e eu até ganhei esse livro, nunca li, e aí, por um acaso, com essas preparações das aulas, estava lá o livro As 48 Leis do Poder. Aí eu fui lembrar quem tinha me dado esse livro. Foi um aniversário, uns 3, 4 anos atrás, alguém me deu esse livro, As 48 Leis do Poder. E eu nunca tinha folheado, e aí, preparando a EBD, eu fui ver, então, o índice do livro, de quais são essas 48 leis. Eu vou ler só algumas, para vocês entenderem de que precisamos resgatar aquilo que o mundo trouxe para si, aquilo que o mundo diz que é dele, aquilo que o mundo diz que é resultado da experiência, que é resultado da ciência, que é resultado da forma de ganhar dinheiro. Então, apenas um desses temas, só para você entender de que como é muito sutil e como que esse tipo de literatura, como que esse tipo de mensagem chega aos nossos lares. 48 leis do poder. Eu não vou ler as 48 porque são grandes, apenas algumas. Chame atenção a qualquer preço. É uma lei. Faça com que os outros trabalhem por você, mas sempre fique com crédito. Faça as pessoas virem até você. Use uma isca se for preciso. Vença por suas atitudes, não discuta. Evite o infeliz e o azarado. Aprenda a manter as pessoas dependentes de você. Use a honestidade e a generosidade seletivas. Ao pedir ajuda, apele para o egoísmo das pessoas, jamais para a sua misericórdia ou gratidão. Banque um amigo, haja como espião. Aniquile totalmente o inimigo.
Use a ausência para aumentar o respeito e a honra. Mantenha os outros em um estado latente de terror. Cultive uma atmosfera de imprevisibilidade. Não construa fortalezas para se proteger. Não se comprometa com ninguém. Faça-se de otário para pegar os otários. Use a tática da rendição. Transforme fraqueza em poder. Concentre as suas forças. Jogue com a necessidade que as pessoas têm. Seja ousado, faça suas conquistas parecerem fáceis. Descubra o ponto fraco de cada pessoa e use. Domine a arte de saber o tempo certo. Crie espetáculos atraentes e por aí vai. Esse é um livro, 48 Leis do Poder. Esse livro, eu perdi um ano aqui, eu acho que foi 2019. Foi um dos 10 livros mais vendidos do Brasil. Na Amazon, se você olhar lá, está um dos livros mais vendidos. É um livro de um autor americano, As 48 Leis do Poder. Esse livro, no mundo dos negócios, enfim, em todo esse contexto de liderança, é muito utilizado. Esses princípios que eu mencionei aqui, apenas cada um desses princípios, e aí estamos falando do poder, mostram que o Deus de quem segue isso aqui não é o Deus que é descrito na palavra. Que quando a gente fala de poder, a gente fala de serviço, a gente fala de servir, a gente fala de fraqueza. Então perceba que o mundo, e aí é apenas um recorte em relação ao poder, mas o sexo da mesma maneira. Hollywood, o cinema, a televisão, desvirtuaram completamente o padrão de Deus e o padrão da criação. E aí o que é que nós fazemos hoje? Substituímos o Criador e transformamos aquilo que Ele criou como o nosso Deus. E aí precisamos nos libertar, precisamos voltar ao centro disso tudo. Ao longo desse semestre, então, nós vimos que essas coisas, elas estão fora do lugar. O objetivo foi fazer aqui um diagnóstico, um panorama, para que você tivesse com muita clareza de que alguma dessas áreas da sua vida, dinheiro, sexo e poder, e a forma como você lida com o poder, com espaço decisório, enfim, para que você tivesse clareza de que essas coisas podem não estar no lugar devido, que elas podem em algum momento terem saído do seu controle, de que em algum momento você passou a valorizar mais essas coisas do que o próprio Deus que criou essas coisas. Alguém em algum momento, aqui aí, enfim, até abrindo para participação, teve alguma aula que percebeu que isso ficou mais claro, de que alguma área da sua vida estava um pouquinho fora disso que a gente tem colocado, em relação a dinheiro, sexo, poder, a forma como você lidava às vezes com liderança no trabalho? Talvez alguns exemplos aqui eles passaram a se tornar mais claros ao longo das aulas. Alguém quer compartilhar? Não? Patrícia está ali, não? Ok. Se a ficha caiu para você, porque em alguns momentos também caiu para mim, a gente vai então entender de que isso não foi por mérito nosso, de que a libertação e de que a ficha que caiu em relação a que essas coisas não estavam no seu devido lugar, essa ficha que caiu, ela é resultado de algo que não merecemos. Porque a humanidade, ela foi entregue, né? Deus realmente entregou a humanidade para viver isso. E aí cada um está seguindo o curso da sua vida, como diz lá em Romanos. Romanos capítulo 1, capítulo 2. Então a humanidade, ela está seguindo o seu curso natural. Acreditar nesses princípios aqui faz parte do curso natural daquilo que é resultado do desvio do homem. O desvio e essa caminhada pelo pecado. Então, princípios como esse de se torne independente, de que o amor, o sexo é aquilo que é relacionado, que é mostrado no cinema, de que os padrões cada vez mais do que seja o homem, do que seja a mulher são moldados pela televisão, pela cultura, de que o dinheiro move as minhas amizades, de que tudo isso, se libertar disso, é algo que não envolve um mérito nosso, que não envolve
nenhuma ação que em algum momento sejamos merecedores. E esse processo, então, de libertação, ele ocorre ali na cruz. Ele ocorre em Cristo Jesus. E esse processo, então, de justificação, ela foi uma libertação de uma culpa mesmo, uma culpa jurídica. Só que a gente precisa entender de que não é só a compreensão de que fomos libertos disso. Precisamos nascer novamente. Precisamos ansiar e nos libertar dessa cegueira espiritual que nos aprisionam nesse tipo de coisa. Que nos aprisionam, por exemplo, em dedicar mais atenção a um livro como esse do que estudar Neemias para entender liderança, os princípios de liderança, por exemplo. De entender a vida de Cristo em relação ao serviço, de alguém que foi líder, mas que serviu e não buscou a própria glória. De que quando estava ali, prestes a entregar a sua vida, e muitos diziam: você tem poder para se livrar de tudo isso, para acabar com tudo isso. E o que ele disse? Não, a minha vida ninguém está tirando. Eu é que dou. Tudo isso faz parte de um propósito, de um plano. Então, eu preciso que você entenda que se livrar e colocar Deus como Deus criador dessas coisas, diz respeito, então, a esse novo nascimento. E o que significa esse novo nascimento? O que a gente precisa buscar e ansiar? Vamos lá em 1 Pedro 2. Só um segundinho que eu deixei a referência. Primeira Pedro 2:9. Quem achou pode ler. Perceba que esse novo nascimento, ele exige da nossa parte muito mais do que uma demonstração, uma empolgação, uma motivação. Diz respeito a entender o próprio propósito de Deus. Cristo não morreu apenas para que pudéssemos deixar de habitar no inferno, para que nos tornássemos filhos. Tudo isso é um meio. O grande propósito da morte de Cristo foi para que, de fato, nos aproximássemos da glória de Deus, para que a glória de Deus se revelasse e se cumprisse, para que a sua imagem e semelhança pudesse fazer parte do nosso caráter. O novo nascimento, ele diz respeito a essa libertação dessa cegueira espiritual. Antes não tínhamos uma clareza de que isso era pecado, de que estávamos imersos nisso tudo, de que a semelhança da sua glória, ela precisava ser revelada, de que não bastava apenas a gente chegar aqui e dizer ao longo desse semestre de que isso aqui foi o desvio, isso aqui foi o pecado, porque talvez para você que ainda não experimentou esse novo nascimento, isso não fizesse nenhum sentido, isso fosse algo normal.
Porque o mundo tem feito isso, naturalizado algumas coisas e alguns pecados, isso tem entrado na igreja como sendo algo muito natural, e aí passamos a questionar a palavra, a pregação, tudo aquilo que é colocado como sendo a glória de Deus, que é revelada por meio da sua palavra, e que em algum momento isso se perdeu. Se perdeu porque o mundo roubou aquilo que nos pertence. Acho que a expressão é essa. O mundo tem roubado constantemente aquilo que pertence a nós cristãos. O que o mundo tem roubado em relação a nós cristãos? Primeiro aspecto, a concepção de dinheiro. Estudamos lá o texto de Timóteo, a raiz de todos os males, o amor ao dinheiro, entendemos todos esses aspectos em relação à misericórdia e generosidade. Mas o que o mundo tem dito em relação ao dinheiro? Porque o dinheiro nada mais é do que um valor simbólico de uma troca por um bem, por algo, enfim. Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 8, abra lá. O contexto aqui é o seguinte: os judeus pobres aqui da região da Judeia, Paulo está solicitando aqui uma oferta para enviar à igreja da Macedônia. E aí ele utiliza os próprios cristãos aqui da Macedônia para falar o seguinte: esses cristãos aqui da Macedônia, pelo próprio fato de eles terem se tornado cristãos, eles passaram a ter necessidades, perseguições, lutas. Mas isso não foi impeditivo deles fazerem uma oferta. Veja só o versículo 1. Também, irmãos, vós fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Esses cristãos aqui da Macedônia passavam por momentos de aflições, de lutas, mas isso não os impediu de ofertar, porque eles entenderam que o valor que eles tinham aqui não estava relacionado ao dinheiro. Então, é uma forma de você aplicar, por exemplo, aqui o aspecto do dinheiro, biblicamente, de entender de que não vai ser o contexto, de que talvez, mesmo que você tenha bastante abundância, você vai achar que você é o dono, de que você tem um controle. E o que a gente tem ensinado ao longo dessas lições, e o que a própria palavra, muito mais do que as lições, tem ensinado, é de que somos totalmente dependentes de Deus. De que quanto mais você se torna dependente, por exemplo, do dinheiro, mais isso vai te aprisionar. Mais você vai dizer, eu sou, não Deus. Mais você vai dizer, a criatura é que manda, eu tenho controle. De que eu preciso me cercar de pessoas que vão se tornar dependentes de mim. E aí, todas as ações, tudo aquilo que envolve essa visão e essa compreensão do que é o dinheiro, nesse lamaçal de pecados. Então, perceba que essa cegueira espiritual, que muitas vezes as pessoas têm, é resultado não desse novo nascimento, mas da necessidade de que o valor devido a essas coisas precisa ser refletido na glória de Deus. Contemplando, então, a glória de Deus em relação a esses três temas. Primeiro aspecto aqui, eu até mencionei como exemplo aqui, a igreja da Macedônia. E em relação ao sexo, como é que nós poderíamos então aplicar isso à luz da palavra? Que textos então trazem uma aplicação muito concreta
em relação a isso e de como que isso reflete a glória de Deus. Ao longo do semestre vimos um texto de Cantares, tem outros textos, Provérbios, quais mais? Salmo, Tessalonicenses, Timóteo. Timóteo tem um texto que é interessantíssimo. Havia uma discussão ali em relação ao casamento. Os falsos profetas ali, salvo engano, Timóteo 3, é uma discussão de que os falsos profetas diziam que as pessoas tinham que se abster do casamento e dos alimentos. E aí Paulo então rebate dizendo o seguinte: não, o casamento e os alimentos são criação de Deus. Por que vocês estão trazendo aqui ensinamentos que não condizem com a palavra de Deus? Tem igrejas hoje no meio evangélico que dizem que as suas lideranças não podem ter filhos. Isso é uma linha doutrinária interna. Algumas, inclusive, mais abertas, outras não colocam isso nos seus documentos. Qual é o suporte bíblico para isso? Vamos ler Provérbios. Provérbios 5, a partir do versículo 18. Provérbios 5, versículo 18. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Coça de amores e gazela graciosa. Saciem-se os teus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as tuas carícias. Porque, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Quando a gente iniciou esses temas, alguém tinha uma dimensão de todo o alcance que a gente poderia percorrer? O que vocês imaginavam? Qual foi a primeira reação de vocês quando a gente trouxe esses temas aqui? O que vocês imaginaram? Desafiador? Advertência? A igreja saiu um pouquinho da zona de conforto, por temas muitas vezes que eram mais expositivos, e a gente passou a ter uma IBD que ela foi caminhando, enfim, por textos aqui, mas que buscou ser mais prática. O que vocês, no início? Hã? Uhum. Quando a gente mencionou aqui dinheiro, a visão, pelo menos inicial, minha, antes de começar a estudar e preparar os temas, é de que, a depender do enfoque que você daria, a gente poderia falar aqui, caminhar por uma linha, às vezes, da prosperidade. Poderia se falar, vamos falar de princípios, de como que as pessoas podem ganhar dinheiro. Inclusive, essa semana, teve um evento aí em São Paulo, um evento cristão, com vários nomes aí do meio cristão, uma feira de negócios cristã. O ingresso mais barato, acho que 7 mil, 8 mil reais. Como ganhar mais dinheiro? Muitos, inclusive de pastores aí, que estão no YouTube, que trechos aí recebemos nos grupos aí do WhatsApp. E aí eu vi algumas entrevistas de quem participou, tanto dos pastores como de quem fez a reportagem,
aplicação de textos lá em Gênesis, de Abraão. Abraão foi muito rico. Qual é o propósito, por exemplo, de Deus deixar o seu povo pobre? E por aí vai. E tantas outras textos que você via que muita falta de clareza sobre o contexto, sobre o propósito. Esse evento, inclusive, uma das frases que me marcou muito foi o seguinte: pastor bem famoso, se você não gosta de dinheiro, então toma aí meu Pix, então pega o que você não gosta aí e transfira aí para minha conta. Se você não gosta de dinheiro. Se o povo cristão aí não gosta de dinheiro, então meu Pix está aí e você envia aí porque eu gosto. Então perceba que em nenhum momento aqui nessas aulas o nosso objetivo foi dizer: o seu propósito, você nasceu para ganhar dinheiro, para ser feliz. O seu propósito foi: entenda que o dinheiro foi uma criação de Deus. Não o valor em si, mas o propósito, o objetivo, né, a finalidade. E no meio dessa finalidade, desse propósito, o homem se desvia disso. Vem o distanciamento daquilo que reflete a glória de Deus, do abençoar o outro, da generosidade, da misericórdia, de não viver para trabalhar a partir do dinheiro, para que o dinheiro não crie uma raiz, e aí você passe a amá-lo de tal forma que aí todos os males relacionados à alegria, mansidão, enfim, tudo aquilo que reflete não o caráter de Deus, se revele por conta desse amor que você tem ao dinheiro. E às vezes, nesse amor que você tem ao dinheiro, você vai e paga 10 mil reais para ouvir uma palestra de alguém falar isso. Porque você vai querer ganhar mais. Você vai querer ter um avião. Nunca vai ser o bastante. Você não aprendeu como Paulo a estar contente em qualquer situação, qualquer circunstância. Você não entendeu o valor do contentamento, da alegria. Então, quando a gente se distancia da glória de Deus, quando a gente não consegue aplicar os princípios que a palavra coloca em relação a uma área como essa, o nosso foco passa a ser outro. O sexo, da mesma maneira. A gente viu aqui, por exemplo, uma lição de como que o mundo, em alguns pecados relacionados a isso, o mundo rejeita e às vezes até caracteriza isso como crime, sei lá, pedofilia, estupro, enfim. E outros já passaram a ser naturalmente aceitos, inclusive defendidos no nosso meio. Porque isso vai se naturalizando. Essas coisas vão se naturalizando. Porque o mundo vai tirando, pouco a pouco, aquilo que é de Deus, aquilo que reflete a glória de Deus. Um outro aspecto que eu mencionei muito pouco aqui é em relação a como que nós devemos viver para a glória de Deus em relação ao poder. Porque perceba que esses três temas, eles têm uma conexão, e principalmente em relação ao poder, porque os dois primeiros, dinheiro e sexo, muitas vezes nós caímos e somos alimentados pela necessidade de poder, pela necessidade de sermos melhores, pela necessidade do mais, pela necessidade do não contentar-se. E aí nos esquecemos, lá de Apocalipse, em relação ao único que é digno de poder, que não somos dignos de nada, que tudo que vivemos é por obra e graça de Deus, nada mais. De que o nosso limite não é o céu. Nosso limite não é o céu. Vamos passear rapidamente por Apocalipse? Apocalipse 4.
4, versículo 11. Tu és digno, Senhor, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Você acha mesmo, imagina mesmo, que algumas coisas que temos vivido em relação à quebra do padrão da criação, tem alguma chance, alguma possibilidade de refletir a glória de Deus? Não tem. Não tem. 5:12. Apocalipse 5:12. Proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força, e honra e glória e louvor. 7:12. Apocalipse 7:12. Dizendo: amém, o louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra e o poder e a força, sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Apocalipse 19:1. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. São do nosso Deus. Glória e poder são do nosso Deus. E o que a gente tem buscado aqui na terra? A gente quer ocupar esse lugar, esse espaço que pertence a Deus? Esse espaço de honra, de poder, de glória? A salvação é dele, ele que enviou o seu Filho Jesus. Para quê? Para que pudéssemos nos constituir, nos voltarmos para a própria glória dele. O poder é do nosso Deus, tudo é dele, tudo foi ele que criou. Tudo veio a existir por meio dele. E por que a gente continua a correr atrás dessas coisas? A se desviar, a destruir amizades, relacionamentos, casamentos, a não investir em relacionamentos, a não estar presente na igreja, congregando, trabalhando. Por que se alguém não, a liderança, o pastor, enfim, alguém chama para você trabalhar na igreja, desempenhar algum serviço, na sua visão inicial não, eu vou servir alguém, não sei o que e tal, não entende que é para a glória de Deus, de que não é para homens, de que tudo aquilo que a gente faz parte da glória de Deus. E de que vamos chegar ao céu em júbilo, como diz o título aqui do capítulo, e vamos cantar isso. De que esse treinamento nosso aqui é para chegarmos no céu e cantarmos com muita intrepidez, com muita ousadia e com muita convicção isso. Senhor, a salvação é tua, o poder, a glória são tuas. Tudo é teu, tudo te pertence. Tudo tu criastes, nada tenho a te oferecer. O dinheiro, apenas devo usá-lo, não ser escravo dele. O sexo foi feito um prazer para ser desfrutado no contexto do casamento e todos os princípios. O poder não foi feito para eu oprimir, mas para servir, para me colocar à disposição do outro, para entender que essa parcela de responsabilidade que Deus colocou nas minhas mãos diz respeito a refletir a sua imagem. E aí eu queria que a gente caminhasse lá por Romanos também, Romanos 9:17. Romanos 9:17.
Romanos 9, 17. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Vá lá em Êxodo 14, 4. Êxodo 14, versículo 4. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Que eu sou o Senhor. Esse é o objetivo o tempo inteiro, desde o início da criação. Deus dizer que Ele é o Senhor. Em toda a história da Bíblia, você vai ver isso. E nos momentos em que Deus não foi o Senhor, ídolos, idolatria, pecado, queda. Em todos os momentos em que o Senhor não foi o Senhor, houve dor, houve pecado. A própria história do povo de Israel, a divisão, os reis que serviam, que não serviam, perseguição, escravidão, os profetas tentando anunciar e falar: voltem-se, voltem. Jeremias, quando Jeremias usa aquela imagem das cisternas, vocês preferem as cisternas rotas, ao invés da fonte verdadeira de águas vivas. Por que que a gente continua sendo dessa forma? O tempo inteiro, sem a ficha cair, sem entendermos que a história inteira ela passa por essa compreensão de que Deus é Deus e de que os propósitos dele precisam ser cumpridos e estabelecidos. Independente da nossa vontade, os propósitos de Deus vão ser cumpridos. Isaías 43, 7. Isaías 43, 7. A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória e que formei e fiz. Por meio então dessa regeneração e dessa transformação que é progressiva, que não é como se faz uma parede, todos os cálculos e temos o controle. É como o crescimento de uma criança. Se você olha hoje, você não vê nenhuma diferença. Se você olhar daqui a 1 ano, 2, você vai notar alguma diferença. Assim é a caminhada cristã. E nós só vamos crescer e experimentar e termos uma exata dimensão desse nosso crescimento se a gente mergulhar na palavra. Deus, então, reverteu a vida de pecado, a vida de ruínas que estávamos, e nos trouxe então a possibilidade de vivermos no poder do seu amor e da sua glória. Eu queria então concluir com um parágrafo aqui do John Piper, que diz o seguinte: quando de fato a ficha cair e passarmos a viver para a glória de Deus, o que acontece? Viver na luz não significa apenas aquecer dos raios solares da presença de Deus. Significa ser controlado pelo gigantesco efeito gravitacional de sua beleza, que satisfaz plenamente em todas as partes, em todos os planetas da nossa vida, incluindo o poder, o sexo e o dinheiro. Deus quer que em tudo seja glorificado, então, por meio de Jesus Cristo. A obra da redenção,
ela passa por isso, por compreendermos, então, quem é Deus. Então, o desafio nessa manhã é esse. Já conseguimos compreender quem é Deus? De que Ele é o Deus criador da nossa existência? Porque essas três áreas, assim como tantas outras áreas, viéssemos a estudar aqui, elas vão passar por isso. Por entender que o que Deus criou, qual é o padrão de Deus, e de que o mundo o tempo inteiro tenta nos roubar desse padrão, o padrão de santidade, o padrão de excelência, o padrão daquilo que Ele criou e Ele formou. Amém? Vamos orar então? Pai, graças te damos, Senhor, pela Tua criação, pela Tua beleza. Pai, que possamos, ó Deus, chegar cada vez mais a essa conclusão, Senhor, de que o Senhor é o nosso Deus, de que o Senhor criou todas as coisas, de que o Senhor controla, de que o Senhor guia, ó Deus, e que o Senhor nos conduza, ó Deus, cada vez mais a uma vida de propósito, uma vida de santidade, ó Deus, moldado, ó Deus, conforme a Tua glória, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo sacrifício de Cristo, Deus, que nos fez enxergar, que nos fez renascer, ó Deus, que nos fez ter uma nova vida, ó Deus. Se antes estávamos mortos, ó Deus, estávamos escravos dessas coisas e tantas outras, ó Deus, que não refletem, ó Deus, a Tua imagem, que não refletem a Tua semelhança. Agora, ó Deus, nós podemos ver, ó Deus, nós podemos enxergar com clareza, Senhor, aquilo que Te pertence, aquilo que é a Tua criação, ó Deus, aquilo que é, ó Deus, para vivermos, ó Deus, para podermos desfrutar, Senhor, que possamos desfrutar dessas coisas conforme, ó Deus, os Teus propósitos, Senhor. Nos ajude, ó Deus, cada vez mais a entendermos, ó Deus. Não nos deixa, Senhor, escravos, ó Pai, que as nossas transgressões, que as nossas falhas, ó Deus, do cotidiano, não nos venham a nos distanciar, a nos afastar de Ti, Senhor. Que possamos cada vez mais andar próximo a Ti, ó Deus, entendendo que só o Senhor é o nosso Deus, Senhor. Assim nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.